De Janeiro, e para a gente falar um pouco aí sobre o tema do convite que a Tainá mandou para todos vocês pela Aerj. Mas cabe um esclarecimento inicial meu aqui, porque quando a gente recebeu do TSE via ABERT o material que foi produzido por eles, que era a Lei de Proteção, a Lei de Proteção de Dados Pessoais em razão das eleições, a Tainá ela enviou esse material para todos vocês, enviou para todas as emissoras de televisão e de rádio, e ela recebeu muitos pedidos de alguns esclarecimentos com relação àquele material que veio do TSE, porque as pessoas não estavam vendo ou enxergando uma ligação com a radiodifusão. E aí, a gente, na nossa reunião de diretoria, o Josa me pediu, então, para preparar algum material para conversar a respeito desse tema. E, assim, o que eu quero dizer de saída é que, de verdade, aquele material foi produzido para os termos das eleições, mas muito diretamente vinculado aos temas que são relacionados aos partidos políticos, os candidatos e as eleições, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Feito essa introdução, é importante, então, dizer para vocês o seguinte: nós vamos passar por uma parte geral, que é a Lei de Proteção de Dados de Pessoas, para que todos nós possamos ter aí estar dentro do mesmo entendimento e compreensão sobre essa lei que é tão importante e que é importante que todos nós tenhamos o conhecimento dela, e depois também a gente fala um pouco sobre o tema eleições. Mas o que eu quero dizer para vocês assim, é que o Josa nos pediu, e nós deveremos ter, daqui 15 dias, também um bate-papo sobre classificação indicativa, que é algo que atinge a todos nós da radiodifusão. A gente vai conversar sobre esse tema, talvez a gente convide alguém de Brasília para comentar também sobre esse tema. E há um estudo nosso para cada 15 dias, nós temos aí um tema a ser debatido. Então, o meu pedido para vocês, antes de começar, é que mandem sugestões de temas para que a gente possa pensar em convidados e pensar em formas de debatermos, discutirmos dentro dessas lives da Aerj, tá bom? Dito isso, vamos em frente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei de 2018 e ela tem pontos de atenção para nós, para as empresas de radiodifusão. O meu computador travou. Bom, está aqui. Quais são os objetivos, então, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É reconhecer o direito das pessoas que são titulares de dados pessoais. Meus dados pessoais, os dados pessoais de vocês. Nome, identidade, CPF, filiação, são esses dados que eles estão sendo protegidos. Além deles, os outros dados também que dizem respeito às pessoas. Garantir a transparência por parte das empresas durante o tratamento e utilização desses dados.
Hoje é muito comum, qualquer compra que você vai fazer, você tem que dar o seu CPF, você tem que dar suas informações, eles pedem o seu CEP para o teu endereço. Que, de fato, quem está pedindo isso vai fazer com aquelas informações, né? Eu, esses dias, fui numa farmácia comprar uma Neosaldina. E aí me pediram o meu CPF, pediram o meu endereço, e eu disse assim, eu só quero comprar um remédio, né? Então, assim, o que vai acontecer com aqueles dados que eles estão armazenando ali, né? E modificar a forma como as pessoas percebem os dados pessoais de seus clientes. Então, assim, tudo isso é uma introdução ao que vem por aí. A quem se aplica, né? Empresas de todos os portes e setores e empresas que comercializam bens ou serviços localizados no Brasil. Mas aí alguém me perguntou assim quando a gente estava preparando essa apresentação, mas e uma empresa internacional que vende regularmente seus produtos no Brasil? Existe um princípio que o doutor Vicente, que está nos assistindo aí, sempre recorda, o doutor Vicente, para quem não sabe, é o nosso advogado da ERJ, que é o princípio da territorialidade, ou seja, se ele está exercendo uma atividade aqui no Brasil, ele se submete está sujeito às leis do Brasil. Então, assim, vamos lá. A Lei de Proteção de Dados, ela protege as nossas informações, a minha e as informações pessoais de vocês. Protegem de quem? Do uso indevido para quem você entrega essas informações. Então, todas as empresas, incluindo a nossa radiodifusão, as nossas emissoras de televisão, de rádio, se tiver alguém de jornais, se tiver alguém de revistas, ela se aplica a todos nós. Quais são os critérios e cuidados que nós temos ao utilizar esses dados dessas pessoas que nos entregam seus dados. Então, é muito comum, às vezes a rádio faz uma promoção e ela pede os dados das pessoas. Como é que eu vou tratar o dado dessas pessoas? Eu posso comercializar esses dados? Eu posso ceder esses dados? Nas eleições, eu posso passar esses dados para os partidos se por eu achar que alguém tem alguma ligação com o candidato A, B, C, D ou E? Vamos olhar isso tudo. Como ela trata o dado pessoal, né? Então, a legislação estabelece uma diferença entre dado pessoal e dado sensível das pessoas, que a gente vai falar mais sobre isso. Dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, meu nascimento, meus pais, minha identidade, etc. Já o dado sensível é aquele vinculado ao exercício de direitos fundamentais, que a gente vai entrar já também. O que é considerado como um dado pessoal? Toda informação que permite identificar direta ou indiretamente o indivíduo. Qualquer informação que permita identificar alguém, essa informação é considerada como uma informação pessoal. Então, vamos lá. Nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização via GPS, retrato em fotografia, prontuário de saúde, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências de lazer, endereço do IP, protocolo de internet, cookies, entre outros. Então, assim, dados pessoais tornados manifestamente públicos pela pessoa titular não deixam de ser protegidos pela LGPD. Quando eu compro um produto por via eletrônica, possivelmente muitos desses dados aqui eu passo nessa compra. Então, assim, qual é a preocupação que eu tenho? Como é que a empresa que está recebendo aqueles dados ela vai ter lá um arcabouço, ela vai ter um arquivo desses dados todos? Como é que ela pode utilizar esses dados? E os dados sensíveis são informações sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Então, assim, é a proteção geral dos dados das pessoas, sejam pessoais, sejam sensíveis. Ele é católico, ele é espírita, ele é umbandista, ele é evangélico, ele é homossexual, ele não é homossexual, ele frequenta a igreja todo domingo, ele não frequenta, ele é vinculado ao sindicato A, ao sindicato B. Nenhuma informação dessa pode ser repassada
pelo recebedor daquela informação, salvo, como eu vou dizer ali na frente, se ele tiver uma autorização, que a gente vai falar melhor. A lei se refere ao controlador de dados, o operador de dados e o encarregado, todos tendo as suas responsabilidades e obrigações na hora de garantir a proteção da informação. A legislação, ela estabelece que toda empresa deverá nomear um controlador de dados, e esse controlador de dados terá o operador dos dados seu encarregado. Por que isso? Porque se existir algum vazamento de informação ou alguma entrega de informação não autorizada, quem será chamado a depor, quem será chamado a responder por esses atos, no primeiro momento, para tentar justificar o que aconteceu, será o controlador de dados. As grandes empresas hoje, todas já têm um controlador de dados. Mas eu tenho uma empresa pequena, você também precisará ter um controlador de dados. E saber quem será o operador de dados e o encarregado. Quem é que vai operar aqueles dados? Quem é que vai armazenar aqueles dados? Quem é que vai colocar aqueles dados no computador? Quem é que vai administrá-lo? Quem é que poderá vazar aqueles dados ou não? Sempre vinculado a esse controlador de dados. Então, é importante que a gente tenha em mente a necessidade de ter esse controlador e o operador nomeados. Mas se eu tenho um controlador e operador, a administração da minha empresa ela não responde? Sim, ela responderá, porque ela é a responsável final pela empresa, ela é responsável geral pela empresa. Mas é preciso que exista também essa figura do controlador, para que se saiba de imediato quem é que pode ter vazado a informação, quem é que controlava a segurança daquelas informações. Espero estar sendo claro até aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, já escreve e manda a dúvida que a gente vai responder ao final. Qual é o papel do controlador que eu citei? É o responsável pela proteção da informação. Ele deve ter amplo conhecimento sobre o assunto e entender os possíveis impactos para a empresa e na exposição de riscos. Quando eu falo empresa, gente, é empresa de todos, absolutamente todos os tamanhos. Eu estou falando de uma empresa que tenha 20 mil funcionários, 30 mil funcionários, e de uma empresa que tenha 5, 4, 3, 2 funcionários. Então, é importante que a gente tenha em mente que essa lei ela alcança a todas as personalidades, pessoas jurídicas que existem, e ela pode causar algum tipo de prejuízo a essa empresa se ela não respeitar essa proteção geral de dados. Para que seja... E aí, o que acontece? Quando eu desejar utilizar o dado de alguém, quando a empresa ela decidir por utilizar algum dado, ela só poderá utilizar esse dado absolutamente só em uma possibilidade. É que exista um consentimento, deverá ser de forma livre, informada e inequívoca. O que eu quero dizer com isso tudo aqui? Só vale a gente transmitir a informação do dado de alguém se existir um documento assinado por esse alguém que estabeleça as condições e os limites que ocorrerá essa transmissão desse dado. Ou seja, eu não posso interpretar que ele deu para eu ceder isso para as igrejas, eu sou evangélico, e eu concordei que ele ceda a minha informação para as igrejas evangélicas. Gente, isso é fazendo só um exercício aqui. Quando eu faço essa cessão, ele só poderá ceder para as igrejas evangélicas. Mas se eu posso ceder para a igreja evangélica aqui, eu posso ceder também para uma empresa que faz comercialização de produtos evangélicos. Não pode. Eu só posso ceder para igrejas evangélicas, porque assim, essa autorização ela é expressa e direta. Ela não pode ser, como dizem no jargão jurídico, interpretativa. Eu não posso interpretar e tentar ampliar os efeitos dessa autorização. Qual o limite da atuação do operador de dados? Ele está proibido de usar os dados pessoais a que tem acesso para fins diferentes dos indicados pelo controlador. Então, o controlador tem essa informação,
ele vai passar para o operador: operador, você não pode ceder essas informações além do que está expressamente estabelecido nesse documento. E aí, então, o operador ele fica restrito àquela informação. No final do contrato de serviço, mediante solicitação do operador de dados, você deve excluir ou devolver todos os dados pessoais ao controlador. Então, o que acontece? A gente desliga o operador por qualquer motivo, ou ele pede para sair, ou o operador é uma empresa terceirizada contratada pela empresa. O que é que vai ter que acontecer? Quando romper esse contrato, seja o contrato de prestação de serviços, ou seja, o vínculo de trabalho desse operador com a empresa, ele será obrigado a devolver todos esses dados, né, ou excluí-los dos seus arquivos, sob pena de incorrer nas multas e nas sanções previstas na legislação, caso ele não o faça. E o encarregado? Qual a atribuição do encarregado na lei geral? É a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a chamada ANPD, que foi criada para proteger os dados das pessoas, né? Então, esse controlador, esse encarregado, é quem vai se reunir com a Agência Nacional de Proteção de Dados, por qualquer forma, para ela ser o canal de comunicação caso exista alguma dúvida ou caso exista algo que tenha necessidade de falar com essa empresa. As penalidades pelo vazamento, né, sim, eu vazei informação, eu tive descuido, eu não fui vigilante, eu não contratei bem as pessoas que deveriam realizar esse controle dessas informações, que deveriam preservá-las. O que pode acontecer, né? Vão responder as organizações e eventuais subcontratadas, né, aquele prestador de serviço que eu contratei, e a empresa. Eles responderão em conjunto por eventuais danos causados, essa penalidade pode chegar até a proibição total ou parcial do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então, assim, a penalidade é pesada, é uma penalidade forte, e nós precisamos ter aí essa compreensão e entendimento de que proteção de dados é algo que a gente hoje tem que ter um controle absoluto, como nós temos vários controles dentro das nossas empresas, né? Não dá para a gente deixar os dados nas mãos de qualquer pessoa. É preciso criar as figuras do controlador, é preciso ter a figura do operador, para que nós possamos, então, ter a absoluta garantia e certeza de que esse tema está sendo tratado na forma estabelecida na lei. Alguns pontos de atenção que a gente chama aqui para vocês, que é o processo interno, o impacto para o indivíduo, o colaborador e também o último tema, que é a Pedro. Então, assim, processos internos. Considerar como os dados estão sendo utilizados para tomar as decisões do negócio dependente bastante de cada empresa, e é importante avaliar esse cenário. Então, a gente tem o processo interno muito bem estabelecido, muito bem... Só um minuto, gente. Considerar como os dados estão sendo utilizados para tomar as decisões... Já foi, eu não estava conseguindo ler aqui. As decisões do negócio depende basicamente de cada empresa, é importante avaliar esse cenário. O impacto para o indivíduo depende basicamente do motivo e do nível de conhecimento que o cliente tem em relação à utilização de seus dados pessoais. O colaborador, históricos de saúde, informações funcionais podem ser processadas e impactar na identificação do indivíduo, o que o transforma como um dado sensível ou dado pessoal. Parceiros e contratados, empresa parceira pode utilizar desde dado pessoal para fornecer outro tipo de produto ou serviço, impactando todos os participantes desta cadeia. Então, até aqui, a gente está falando sobre os pontos de atenção que nós precisamos ter com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o André não falou nada ainda sobre o tema de eleições. Pedro,
Pedro, por favor. A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a conteúdos para fins jornalísticos e artísticos. Aqui é um ponto importante que eu deixei por último desse nosso bate-papo, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela não se aplica para os fins jornalísticos e artísticos da radiodifusão. Isso não quer dizer que ela não se aplica para as empresas de radiodifusão. Está confuso? Vou dizer para vocês. Eu tenho um programa jornalístico na minha rádio e esse programa jornalístico vai abordar sobre determinado candidato nas eleições, por exemplo. Como é que eu trato esse assunto? Né? Para os fins jornalísticos, desde que eu não cometa excesso e desde que eu não saia do plano do razoável, eu posso utilizar dados desse candidato para falar sobre ele, né? E também dentro do conteúdo artístico. Mas eu não posso usar aqueles dados que eu tenho para ceder para alguém, para transferir para alguém, salvo se eu tiver uma autorização da pessoa com a qual eu desejo transferir aquelas informações. Fim jornalístico. Eu tenho lá um problema policial que ocorreu na minha cidade. Eu não posso falar o nome da pessoa, eu não posso falar que ele nasceu aqui na cidade, eu não posso dizer que ele tem tantos anos. Eu posso dizer tudo isso, porque ele tem um fim jornalístico específico, é informação, né? E dentro do artístico também eu posso fazê-lo. O ideal, gente, dentro do artístico, na minha opinião, é que você tenha também uma autorização para utilização. No fim jornalístico não tem jeito, porque é qualquer pessoa, e se você tiver utilização, ela vai ser utilizada. Mas, quero deixar claro, não use essa informação, sob qualquer hipótese, para cedê-la a terceiros. O uso permitido é único e exclusivamente para os fins jornalísticos. Acho que era isso. Não sei se ficou, Pedro, se ficou faltando alguma coisa, Pedro ou Gisela? Tinha uma parte de eleições, né? E aqui a seção doação e venda de bases de dados. A legislação eleitoral proíbe a venda de cadastros de endereços por eletrônicos em favor de candidatos, partidos políticos, coligações e federações por pessoas físicas ou jurídicas. Proíbe também a doação, cessão e utilização de dados pessoais em favor de candidatos, partidos políticos, coligações, federações pela administração pública e por pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, a legislação eleitoral proíbe a cessão por qualquer espécie, venda, empréstimo, cessão de dados eletrônicos em favor de qualquer candidato, partido ou coligação. Então, é preciso ter essa atenção. Você pode utilizar os dados nos programas jornalísticos, você não pode ceder sob qualquer hipótese para quem quer que seja. Então, se você tem na sua rádio, na sua emissora de televisão, no seu jornal, na sua revista, dados de assinantes, dados das pessoas que participam dos programas, dados gerais, é preciso que você tenha uma pessoa para ser o responsável por esses dados, um operador desses dados. É importante que você tenha a consciência que esses dados não podem ser cedidos, salvo na hipótese de uma autorização expressa e específica para aquela sessão. Esse documento não pode ser interpretado, a gente não pode achar que pode alongar ou que pode entender que aquela sessão ali, eu acho que dá para esticar, que não dá para esticar, ela precisa ser expressa. A sua empresa, se você não tomar cuidado com a administração desses dados, ela pode ser, inclusive, proibida de continuar a atuar. Então, é importante que a gente tenha em mente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está aí, ela está valendo, ela é importante, existe uma agência em Brasília específica para controlar esse tema. É importante que você tenha alguém na tua empresa para que seja a fonte de contato com Brasília com relação a esse tema. E também eu quero dizer que nós da ERJ estamos aqui à inteira disposição, falem comigo, falem com a Tainá, com o Josa, com o Daruís, com o Vicente, qualquer um de nós, que a gente pode, inclusive, ajudá-los na formatação de um dossiê, na formatação de um programa para que vocês possam guardar essas informações e terem absoluta garantia
de que elas não serão utilizadas da maneira inadequada. Basicamente, era isso que eu queria passar para vocês sobre Lei Geral de Proteção de Dados e sobre eleições. Eleições, eu acho que é um tema muito específico, nós estamos aguardando algumas decisões, algumas modificações na legislação que poderão ocorrer. Nós faremos alguns seminários específicos sobre eleições, daqui a pouco está aí esse tema é importantíssimo, existem algumas alterações que nós vamos ter que conversar, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela impacta na eleição quando alguém nos pedir algum tipo de informação relacionado ao nosso banco de dados que nós não podemos ceder. Nos nossos programas jornalísticos, nós podemos falar sobre as pessoas, os candidatos, porque a lei permite. Mas, então, é importante que a gente tenha em mente isso. Nós teremos agora, a partir de agora, sempre lives aqui na ERJ, para a gente atualizar sobre os assuntos e trocarmos ideias. Porque, de repente, uma pergunta que venha daí será importante para todos nós, nas nossas empresas, e as respostas também poderão ampliar aí o entendimento sobre esse tema. A Gisela me mandou uma pergunta aqui, ela trabalha comigo, né? Acho que ela continua em dúvida, se essa lei se aplica à empresa de todos os tamanhos e portes. Sim, se aplica a todas as empresas. Ela se aplica à empresa que tenha 2 pessoas, ela se aplica à empresa que tenha 50 mil pessoas trabalhando, né? É evidente que uma empresa maior vai ter que ter um cuidado muito maior com quem vai cuidar dessas informações, mas é importante saber que ela é aplicável a todos. E aí, quando tem a exceção para a radiodifusão no que diz respeito a programas jornalísticos e ao entretenimento, existia algum entendimento de algumas pessoas que a lei não era aplicável à radiodifusão. Não é verdade. A lei é aplicável à radiodifusão, sim, é totalmente aplicável. Existe essa exceção nos programas jornalísticos e nos programas relacionados ao entretenimento. Chegou uma pergunta aqui, direto de uma pessoa que está nos assistindo no Norte Fluminense, perguntando o seguinte: é necessário algum tipo de autorização formal para publicar fotos e vídeos do público? Existe prazo de validade para essas autorizações? Sim. A resposta é sim, existe. Tanto para a coleta como para a divulgação e publicação. Isso ocorre porque fotos e vídeos dos usuários são considerados dados pessoais comuns. E, a depender do conteúdo e do tratamento em que essa foto e vídeo foram retiradas ou serão utilizadas, os dados comuns podem se tornar sensíveis. Mas, olha só, então, assim, eu vou no Instagram, vou no Facebook da pessoa e retiro a foto dela. Eu posso utilizar essa foto? Se não for para um fim jornalístico e nem para um fim de entretenimento, que eu tenho algumas dúvidas ainda de como é que a gente faz esse andamento, eu não posso utilizar. Mas se eu for utilizar para dar uma notícia, uma informação que seja relevante, gente, seja realmente jornalismo, né? Não adianta eu tentar forçar a barra dizendo que aqui eu tirei aquela foto e usei como jornalismo, quando não é jornalismo, né? Jornalismo é informação, vocês sabem disso melhor do que eu. Então, como é que eu faço isso? Tendo cuidado, porque se assim, toda vez que eu saio do razoável ou que eu tento esticar a corda, eu corro um risco muito grande de ter um abuso de direito e uma violação da legislação relacionada ao tema. Ficou claro? Chegou mais uma pergunta para mim aqui. Está chegando direto para mim aqui, eu não sei nem porquê, né? Mas, enfim. O que fazer com a base de dados antiga, né? A pessoa já tem uma base de dados enorme. E aí, o que ela faz com essa base enorme? Essa base que ela tem de dados, né? A partir da entrada em vigor da legislação, é importante que todos os dados e bancos de dados entrem em conformidade com a norma, né? Você ajuste o seu banco de dados com a legislação. Você faça os ajustes necessários para que eles atendam à norma da legislação de proteção de dados. De modo que é recomendada a realização de mapeamento de dados pessoais para identificar quais delas estão sendo tratadas em desatenção à lei. Então, assim, minha sugestão, vai à base de dados que você tem, olha essa apresentação nova,
nossa, manda mensagem para a gente, o Rômulo, a Tainá, qualquer um de nós poderá receber, para a gente ajudar vocês a classificar essas informações. São sensíveis? São pessoais? Como é que a gente tem que tratar isso? Qual é o formato do documento que a pessoa precisa apresentar? Eu acho que o doutor Vicente, que está aí, e é brilhante nesse tema, ele poderá nos ajudar aí com um formulário, Tainá e Rômulo, que as emissoras poderão ter caso elas tenham interesse em ceder esses dados para alguém, para que elas obtenham essa autorização das pessoas, né? Ou o que será necessário ter nesse documento para que as pessoas possam ter, para que as emissoras possam, de radiodifusão, possam ceder determinados dados, caso seja necessário, né? E se a pessoa não autorizar, não poderá ser cedido. Tem gente que não tem problema nenhum. Mas é importante sempre a cada um de nós, inclusive quando aceita cookie na internet, que leia exatamente o que a gente está autorizando ali. Tá bom? Eu espero que tenha sido produtivo para quem tenha ouvido. Eu acho que ela não se esgota aqui. A gente pode voltar ao tema quando for necessário. Mas, assim, nós fizemos um levantamento pensando no impacto nas emissoras de radiodifusão. E eu acho que o tema principal é ninguém se deixar iludir ou se enganar pelo fato de existir uma exceção para o campo do jornalismo e artístico, que é com que a gente trabalha, o nosso material de trabalho dentro da radiodifusão. Isso não quer dizer, volto a repetir, não quer dizer que nós estejamos fora do alcance da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós não estamos. Nós temos essa exceção para esses dois trabalhos e nós não podemos ceder dados de ninguém sob qualquer hipótese, claro, evidente, se tiver uma autorização para que essa exceção possa ocorrer. É isso? Eu estou aqui tendo a ajuda do Pedro Poças e da Gisela Magalhães, que trabalham comigo, que ficam olhando para mim, fazendo assim ou assim, o que é horrível em qualquer apresentação, vocês podem imaginar, né? Mas, enfim, nós estamos aqui à disposição de vocês sempre e queremos continuar essas lives aí que o Josa pediu para que a gente tenha sempre assuntos que possam ser de interesse de radiodifusão. Então, bom dia a todos. Prazer enorme ter estado com vocês aqui nesta manhã. E mandem as perguntas e nós vamos respondendo diretamente para vocês aí, tão logo quando elas sejam encaminhadas para nós. Bom dia e até.